Um jovem rapaz respirou fundo enquanto corria pela floresta, escondido atrás de uma árvore. Ele avistou uma criatura enorme. Além de sua compreensão, ele refletiu sobre o motivo de ter adquirido essa habilidade e sobre o que a desencadeou. A garota olhou para ele e gritou para os outros que o alvo estava às 9 horas. O arqueiro, sentado no andar superior atrás da garota, atacou o alvo com seu arco. Notando quão bem o jovem estava escondido, ele o considerou o melhor caçador da cidade, e nosso herói se sentiu feliz e útil, o que era estranho, pois ele ainda não tinha habilidade. Os outros mal podiam esperar pela cerimônia de aceitação. O jovem procurou pelo homem e convidou o mago para se juntar ao grupo, pois poderiam ganhar muito dinheiro com ele. A garota imediatamente respondeu que o jovem não estava pronto para se juntar ao grupo, pois ele iria à casa de seu pai para se tornar juiz. Nosso herói era grato a todos por quererem trabalhar com ele, mas decidiu que só daria uma resposta após receber suas habilidades. A partir daquele dia, o jovem se tornaria adulto. Ao se tornar adulto, Deus concedia habilidades a todos, e alguém instantaneamente alcançaria um novo nível de esgrima, enquanto outro adquiriria habilidades médicas extraordinárias e se tornaria um chefe especialista. No entanto, ainda havia habilidade com limitações, e ele mudou para ser um mago. Todos se perguntavam qual habilidade nosso herói queria. Isso forçou a pensar, e ele decidiu que talvez quisesse algo que fosse benéfico para a cidade. Ele tinha ouvido uma sugestão do homem para ser um pouco mais ambicioso. A garota pediu que não prejudicassem o homem, pois ele gostava de seu trabalho. No entanto, o jovem se parecia com seus pais. Nossos heróis aspiravam ser como seus pais, que ocupavam os dois principais cargos no coração da cidade. Eles eram legais e gentis, mas tragicamente foram perdidos quando um lagarto mutante de tamanho imenso atacou a cidade e a dominou. Um dia, nosso herói tentou fugir do lagarto e os perseguia, com sua mãe estendendo a mão para protegê-lo. Os cidadãos admiravam nosso herói, que olhava para seu filho com amor. A garota o incentivou a viver, levando o pai e a mãe a se sacrificarem para derrotar o exército de lagarto. À medida que crescia, nosso herói dedicou-se à cidade, honrando o legado de seus pais. Ele compartilhou suas experiências com a cidade, expressando sua gratidão pelo apoio. A cidade acolheu a garota, apesar de seus defeitos. O herói de hoje teve que abraçar a vida adulta, transformando seus sonhos em realidade, com esperança no coração. Ao entrar no templo para sua cerimônia, o jovem recebeu de Deus a habilidade Isca, que era extremamente cruel para ele. No fim, nosso herói não tinha certeza se a habilidade Isca estava realmente ativa, pois essa lista de habilidades ruins parecia passiva. A habilidade atraía continuamente monstros para seu dono, sendo a pior habilidade possível. Nosso herói não conseguia entender por que isso estava acontecendo com ele e ficou muito frustrado ao ouvir os resultados. Eles apenas gritavam por causa dos ataques contínuos dos monstros, e essas pessoas não tinham uma vida longa. Os sacerdotes que trabalhavam na igreja queriam que o jovem se acalmasse, mas ele entendia que isso não era possível, pois o menino era realmente decepcionante. O ministro explicou que a habilidade dada por Deus não podia ser mudada, e nosso herói refletiu sobre o que isso significava. Esse era o seu destino. O sacerdote explicou que Deus havia decidido que nosso herói teria essa habilidade, mesmo que estivesse pavimentada com sofrimento e dor. Nosso herói caiu de joelhos diante dele. O sacerdote entendia que aquilo era o fim para ele. Então o jovem deixou a igreja completamente devastado pelo que acabará de descobrir. As pessoas na rua estavam sussurrando sobre algo, e o jovem olhou para frente, tentando entender o que precisava fazer. Ele viu pessoas carregando carroças e correu em direção a elas. Nosso herói tentou entender o que estavam fazendo. Seu amigo respondeu que estavam carregando seus pertences em uma carroça, e agora ele ficaria em um alojamento de caça nas montanhas. Seu amigo também explicou a nosso herói que sabia onde ele estava, pois já haviam estado lá. Ele quis recusar, mas naquele momento o ancião o chamou, pois soube que o jovem havia adquirido a habilidade Isca. Nosso herói disse algo, mas o ancião o interrompeu, explicando ao menino que, se ele permanecesse na cidade desejada, o monstro os observaria constantemente. Mesmo agora, o monstro da montanha fria às vezes descia e atacava a cidade. Nosso herói tentou entender por que isso estava acontecendo com ele. O ancião suspirou tristemente e pediu que o jovem entendesse as pessoas e ele, pois também era muito difícil para eles se separarem do menino. Ele era um dos poucos jovens na cidade. Nosso herói tentou levantá-lo porque não era certo, e tudo isso era de fato verdade. Para proteger a cidade, todos começaram a gritar para o jovem ir embora, pois ele estava machucando-os e era muito perigoso, pois os monstros estavam vindo por causa dele. A mulher ouviu seu marido também gritar com nosso herói, pedindo que ele parasse, pois achava que era demais para um menino desprezado. Ele entendia se realmente queria que outro lagarto os atacasse. Ele se perguntou se realmente queria isso e tentou explicar os motivos de suas ações. A habilidade Isca só servia para destruição, como outros explicaram naquele momento. Nossa heroína, a garota, permaneceu no meio da multidão, apenas olhando para o jovem sem saber o que dizer a ele. Nosso herói entendeu que todos haviam virado as costas para ele e pediram para ele partir e nunca mais voltar. O jovem triste observou seus antigos amigos fazerem isso, sem entender por que tudo deu errado. Ele queria proteger a cidade, como seus pais haviam feito antes, e queria retribuir a bondade dele. Ele desejava habilidades
habilidades que ajudassem seu herói. Naquele momento, a cidade estava se afastando enquanto ele dirigia sua carroça cheia de mercadorias, sozinho, pensando em tudo aquilo, e lágrimas surgiram em seus olhos. O jovem começou a chorar, percebendo que esse era aparentemente o seu destino. Nosso herói não conseguiu conter suas emoções, que romperam com a dor e a fraqueza que carregava na carroça, tentando entender por que Deus lhe deu essa habilidade e o que poderia fazer agora. Então, nosso herói estava na floresta, e foi quando um cobalto negro o atacou. Naquele momento, quando o jovem viu o cobalto negro, ele conseguiu evitar o ataque, e o cobalto imediatamente colidiu com a carroça carregada com os pertences do jovem. Mel pensou em como esse cobalto não deveria estar ali e concluiu que, aparentemente, a habilidade isca funcionou com sucesso. Fugindo dele, o oponente de nosso herói tentou levar o que precisava ao escapar. Eles passaram pelas árvores na encosta e viram a vila onde ele costumava estar. Pensamentos sobre os vivos passaram pela cabeça do jovem, de que, se morresse ali, eles atacariam a cidade que pertencia aos seus pais, que a salvaram com suas próprias despesas. Então, nosso herói se lembrou de tudo isso e decidiu que precisava escapar. Liberando seu arco, o jovem decidiu que não morreria ali, portanto, queria atacar os goblins com sua única habilidade. A única coisa que ele podia fazer agora era afastar seus oponentes para a floresta e nunca mais voltar à cidade. À medida que a cidade se afastava, o jovem encontrou uma cabana no meio da floresta e percebeu que, desde que estivesse ali, estava longe o suficiente da cidade. O jovem pensou sobre a necessidade de correr para lá, mas naquele momento um cobalto o atacou, atingindo nosso herói. Seu arco quebrou, e nosso herói perguntou se aquele cobalto iria parar. Ele se perguntou se aquilo seria suficiente. Naquele momento, seu oponente estava pronto para atacar nosso herói. O jovem suspeitou de que havia ouvido as palavras de sua mãe, de que ele tinha que viver, e isso fez perceber que poderia lutar contra o cobalto. Ele sacou sua arma, pensando que seria melhor morrer ali e a cidade permanecer intacta. Mesmo naquele momento, nosso herói não entendia o que o aguardava no futuro. Mel foi tão rápido que se esquivou. O cobalto não teve tempo de seguir o próximo movimento do jovem, e ele foi capaz de atacar o cobalto diretamente por trás, com o único pensamento de que Mel talvez quisesse viver. Isso soaria egoísta vindo dos lábios de nosso herói, porque seus pais salvaram sua vida ao se sacrificarem. Desde então, essa tem sido a esperança dele. A única ideia de que Mel talvez quisesse viver soaria egoísta dos lábios do nosso herói, pois seus pais salvaram sua vida sacrificando. Desde então, essa tem sido a esperança deles. Nosso herói entende que não pode esquecer isso, e ele nunca esquecerá. Agora, enquanto luta contra seu oponente que o cercou, o jovem sabe que sobreviverá a qualquer custo, então decide que não desistirá e lutará até o fim. Nesse momento, o oponente derruba o jovem diretamente no chão. Nosso herói está ferido, mas só pensa que construirá seu próprio futuro. Por isso, ele decide que matará todos os oponentes. Então, a voz de alguém concorda com nosso herói, pois ele diz isso perfeitamente, e no momento seguinte, uma explosão ocorre. A explosão é tão forte que o homem tem que se esquivar, e todos os cobaltos aparecem imediatamente feridos. Logo depois, uma garota aparece na frente do jovem e o ajuda. Nosso herói vê os cobaltos derrotados e vê uma garota na sua frente. Ela sorri para ele, e é muito difícil para ele olhar para a garota. O jovem pensa que é uma garota em um lugar como este, o que é muito estranho. Nesse momento, ele nem suspeita que Cobalto está correndo em sua direção tentando atacá-lo. O jovem é pego de surpresa, mas nosso herói ainda consegue se virar a tempo e desviar do ataque, notando outro Cobalto. O jovem apenas pensa que, se isso continuar, a garota também poderá sofrer. Depois de olhar para o lado, Mel pede que ele escape rapidamente. Nesse momento, a garota foca sua magia e raios aparecem ao seu redor, que ela direciona para Cobalto, e uma explosão é ouvida. A garota pede que ele não tenha medo. Magu entende que aparentemente ela é uma bruxa, mas não entende de forma alguma como essa garota lida com Cobalto. E da próxima vez, quando alguns Cobaltos já haviam tentado atacar nosso herói, a garota decidiu que não permitiria que isso acontecesse e os explodiu com sua visão de raio. Cobalto havia derrotado nosso herói, e ele não podia acreditar em quão incrível era que uma criança pudesse lutar assim. Seus raios eram tão poderosos que atingiam todos de forma uniforme, até mesmo aqueles que não esperavam. E quando outra explosão foi ouvida, o jovem foi lançado para longe de onde estava, até que sua espada escorregou de sua mão. Vendo isso, a garota percebeu que havia exagerado e correu em direção ao nosso herói. Ela o chamou de irmão, que tentou salvá-la. O jovem só conseguia pensar que talvez morresse assim. Quando nosso herói caiu no chão devido ao golpe forte, foi muito difícil para ele se recuperar. A única coisa em que conseguia pensar era no que aconteceria com ele. A garota se sentou na frente dele, pedindo desculpas ao irmão e esperando que o jovem estivesse bem. Naquele momento, ele estava deitado no colo dela, olhando para cima. Nosso herói, apesar de estar ali mais cedo, percebeu imediatamente que estava deitado no colo dela, o que o deixou muito envergonhado. Ele rapidamente tentou se levantar e pediu desculpas, mas sentiu uma dor aguda. Mel entendeu que ele poderia se mover se descansasse por um tempo, mas, no geral, parecia que ele estava machucado em todo o corpo. Então, de repente, passou por sua mente que eles estavam lutando contra um atum negro que havia pulado sobre o jovem.
jovem. Ele olhou para o estranho e explicou que havia um monstro nas proximidades que parecia um lobo negro. Ele esperava que a garota desse uma resposta. A garota surpresa olhou para ele e tentou convencer nosso herói que tudo estava bem agora. Ela sorriu de forma brincalhona e apontou para o lado. Olhando na direção em que a garota apontava, ela explicou que havia lidado com todos aqueles que a estavam atacando à distância. Nosso herói viu todos os corpos de cobaltos deitados em ruínas e mortos. Ao vê-los, o jovem entendeu que ela havia destruído um monstro tão poderoso. Ele não podia acreditar que ela fez isso sozinha. Ela era tão pequena, mas o jovem pensou que talvez ela fosse uma professora de magia. Afinal, neste mundo, existem feiticeiros com poderes extraordinários, e para se tornar um mago, é preciso adquirir as habilidades apropriadas. Olhando para a garota sentada na sua frente, o jovem pensou que, embora ela parecesse muito pequena, usava suas habilidades, então pelo menos tinha que ser assim. Ele supo. A garota, olhando em nossa direção, surpreendeu o herói ao perceber que ela tinha usado magia. Ao ouvir tal declaração, o jovem não entendeu o que esperava. Ele contaria tudo da mesma forma. A mulher acabará de acordar, decidindo que o jovem parecia amigável, e pediu que ele se movesse um pouco. Nosso herói ainda não havia recebido uma resposta à sua pergunta, apenas observando a garota em surpresa, sem entender o que ela queria fazer. O jovem não entendia o que ela estava fazendo, querendo tão repentinamente. Nesse momento, a garota ajudou nosso herói a se mover para outro lugar e, quando sentou, decidiu que apenas para o nosso herói ela mostraria sua verdadeira forma. O jovem não entendeu o que os estranhos estavam falando e continuou correndo. A garota ficou surpresa naquele momento, sentada perto de uma árvore, recostada nela, pois o jovem estava gravemente ferido e seria difícil para ele se mover. Ela o seguiu e logo correu um pouco longe dele. Ele viu uma luz brilhante à sua frente que vinha da garota e cobriu o rosto com as mãos, tentando entender o que estava acontecendo ali. Era uma luz muito brilhante e clara, e era um feitiço incomum que ele nunca havia visto antes. Naquele momento, um pilar de energia subiu ao céu, e nosso herói não entendeu o que havia de errado com a garota. Quando o brilho diminuiu um pouco, o jovem só conseguiu abrir os olhos levemente, e então a garota perguntou se ele gostou do que viu com todas as suas forças. Lentamente, a garota perguntou se ele gostou do que viu. Com toda a sua força, nosso herói viu um dragão gigante bem na sua frente. Percebendo que era realmente um dragão, nosso herói examinou cuidadosamente o seu corpo e ficou muito surpreso. A garota, que havia estado na sua frente, transformou-se em um dragão e se aproximou de nosso herói, tocando seu rosto. O jovem pensou que ela era verdadeiramente extraordinária e sorriu para ele. Agora, o jovem percebeu que a garota era uma divindade animal das lendas. A garota apenas o olhava com curiosidade, sem entender sobre quais criaturas divinas eles estavam falando. Nosso herói decidiu contar a ela que, quando criança, ele viu em um livro mágico lendário criaturas que antes existiam, mas as lendas sobre elas eram mais como um mito. Essas criaturas pareciam dragões, mas falavam como humano, e as pessoas as chamavam de criaturas divinas. O jovem lembrou-se dos livros que foram lidos para ele quando criança. Ao lê-los sozinho, percebeu que ele se via como uma besta divina. Ele se transformou de volta em sua forma humana e se virou para sua irmã, pedindo que o chamasse não de dragão ou de besta divina, mas simplesmente de Loa, que era seu nome. Enquanto nosso herói se tornava um convidado, a garota desceu ao chão com ele. Ele se apresentou como Magui. Claro, estava muito feliz por conhecê-la, mas o jovem entendeu que não podia dizer isso, então seria melhor para a garota se manter afastada dele. Lua não entendeu por que nosso herói pensava assim, e ele explicou que havia adquirido habilidades de isca e que monstros naquela área eventualmente viriam atrás dele. Nosso herói explicou que essa era a razão pela qual ele foi embora com ela. Havia uma grande chance de que também os encontrasse. Ele estava muito infeliz com o jovem e preocupado com ele, deixando a garota irritada. A garota não entendeu se sua irmã realmente pensava que o dragão gostava dela e perderia para o tipo que apontava para Cobalt, que havia sido derrotado pelo jovem. O jovem explicou que não era isso que ele quis dizer. Percebendo que a garota não estava satisfeita naquele momento, lágrimas brotaram nos olhos de Lua. Nosso herói certamente queria agradecer a garota por sua ajuda, mas ele também queria explicar a ela que, a partir de agora, ele não poderia incomodá-la. Sem ouvir mais, a garota se virou e disse ao amigo do jovem que isso estava completamente errado. Lua, um pouco envergonhado, explicou que veio especificamente para receber seu chamado e não poderia ir para casa tão rapidamente. Ao saber disso, nosso herói ficou completamente perplexo. Ele não conseguia compreender como poderia atender ao chamado, considerando que a isca era destinada a atrair monstros, como ele havia explicado. Talvez funcionasse da mesma forma para criaturas celestiais. Então, a garota lembrou a ele que isso pertencia ao seu irmão e que ele deveria se lembrar de como ele uma vez desejou evitar a morte e simplesmente experimentá-la. Naquele momento, nosso herói lutou com todas as suas forças contra Cobalt, desesperadamente tentando sobreviver. Graças às suas habilidades, ele ouviu essas palavras e imediatamente voou em direção ao chamado de nosso herói, exatamente para onde estavam agora. No entanto, o garoto apenas murmurou algo em resposta, claramente surpreso. A garota pensou que talvez ele não entendesse que isso pertencia a ele. O herói pediu desculpas
desculpas a ele, explicando que a isca era apenas um meio de atrair monstros. Então nosso herói repetiu a mesma coisa. A garota percebeu que precisava explicar tudo em detalhe. Naquela época, ela reclamou bastante, afirmando que essa habilidade, que ela chamou de mão de chamar dragão, era conhecida. O garoto olhou para a garota surpreso e então decidiu ver se possuía uma habilidade semelhante. Talvez, com outra criatura celestial, eles tivessem seu próprio nome para essa habilidade. Nosso herói então percebeu que ele não podia apenas atrair monstros confirmado. As palavras da garota indicavam que essa habilidade não apenas atraía monstros, mas também permitia que alguém comunicasse palavras e pensamentos de vários animais celestiais a uma grande distância. Era um meio de comunicação entre humanos e animais divinos. Depois de ouvir sobre essa conexão, nosso herói achou difícil acreditar que uma habilidade tão lendária existisse. A garota confirmou suas palavras, mencionando que ouvirá sobre isso de seus pais em sua terra natal. Mas o garoto então tentou entender se realmente era essa habilidade e por que era tão intrigante para os monstros. Ele também esperava que a garota tivesse uma resposta para isso. Ele pensava que era seu chamado alcançá-los ao máximo, pois aquela terra distante era muito hostil. Até mesmo monstros normais talvez não conseguissem ouvir. O herói ouviu alguns de seus pensamentos enquanto observava o jovem refletindo sobre isso e lembrando o que havia acontecido com ele recentemente, pensando em Cobalt, com quem ele lutou. Nosso herói percebeu que esses monstros então ouviram sua reação a essa decisão. Os habitantes da cidade, o jovem convidado, acharam fascinante que os monstros fossem um efeito colateral da habilidade, mas ninguém sabia. Mas agora, nosso herói também sentia vergonha disso, pois todos esses monstros ouviram seus pensamentos após ver nosso herói timidamente se afastar. A garota não entendeu o que estava acontecendo. Se fosse assim, as outras bestas sagradas, como ela, poderiam responder ao chamado de outro portador de habilidade, concluiu nosso herói. Mas o jovem não entendeu porque diziam que a vida do portador da isca era muito curta. Ele queria encontrar as respostas novamente com a garota sentada ao lado dele. Ela explicou que seus pais lhe disseram que, ultimamente, as almas e as mãos dos portadores do chamado haviam se corrompido. Agora, eles apenas mencionavam o que poderia ser a razão pela qual começaram a viver, para que o pequeno dragão não vivesse para ajudar pessoas com almas como a dela. Ela explicou, e agora nosso herói entendia tudo. Olhando para a jovem garota, ela também queria convencer nosso herói de que seu irmão era completamente diferente. Ela aperta sua mão e alegremente conta isso para ele. Nosso herói apenas olha para ela tristemente, incapaz de acreditar que ela realmente pensa assim. A garota acredita tão fortemente nisso que expressa suas palavras com confiança, seu maior desejo sendo apenas sobreviver, e não tudo isso, e essa percepção vem rapidamente para ela. Eles se sentam perto de uma árvore e conversam na floresta. A garota decide que ajudará nosso herói, ambos um pouco envergonhados por essa ação, já que ela não entende como não pode ajudar alguém com um coração puro como o dele, especialmente porque pessoas como ele são muito raras agora. Nesse momento, nosso herói pensa sobre o fato de que ele sempre quis retribuir aos aldeões por sua gentileza, mas descobre que, por causa de suas habilidades, todos se afastam dele, pois ninguém quer morrer. Ele aceita essa realidade. Esse é o nosso herói naquele momento, começando a tremer pela percepção do que lhe ocorreu, e ele percebe que agora pode ajudar os outros. Vendo a reação de nosso herói, Lua apenas sorri e felizmente tende a mão para a garota, assegurando a ela que o jovem pode ajudar a todo. Nosso herói certamente não esperava uma manifestação tão genuína de sentimento, e por isso, afaga a cabeça de Lua para agradecer por sua bondade, mas no momento seguinte percebe que a garota não entende para onde seu irmão foi. Nosso herói se levantou e virou-se para Lua, querendo perguntar algo pela última vez. O jovem entendeu que, embora se conhecessem há pouco tempo, ele queria emprestar sua força temporariamente para ouvir como nosso herói falava sobre isso. A garota imediatamente concordou e correu para abraçá-lo, pois decidiu alegremente que definitivamente o ajudaria. O jovem não esperava uma manifestação tão sincera de sentimento. Quando ele tentou se afastar do abraço da garota, ela o agradeceu, pois estava com muita dor, já que nosso herói estava realmente ferido após a batalha. Naquele momento, a garota percebeu o que estava fazendo e completamente esqueceu do ferimento do jovem. Ela se desculpou por ter pulado em nosso herói daquela maneira, sabendo que ele precisava descansar. O jovem, um pouco envergonhado, apontou que sua casa estava naquela direção. Olhando para lá, a garota notou que era muito longe, e o sol já estava se pondo. Então, nosso herói, junto com Moa, teve que ir em direção à sua casa. Depois, ele decidiu começar uma nova vida. Pela manhã, nosso herói dormiu pacificamente em sua casa, coberto de bandagem, descansando após uma batalha difícil com seu cajado, mas de repente algo o perturbou e explodiu. Ele viu a silhueta de alguém correndo em direção à sua porta. Claro que ele não esperava ver ninguém no limiar de sua casa, e uma garota estava na porta, informando que já estava ali e que, no futuro, ele tinha que acordar mais cedo. Quando ele a viu, não fazia ideia do que significava se voltar para um estranho. Tentando entender quem ela era, a garota usou seu poder apenas para rir e apontou para nosso herói. E porque ela perguntou quem ele era, ela decidiu que responderia imediatamente. Enquanto isso, o jovem começou a se cobrir do fluxo de poder direcionado
pela garota, que se apresentou como fênix chamada Epia. Ela sentiu a paixão do chamado de seu mestre e atravessou o mar. Naquele momento, nosso herói notou como as mãos da garota estavam envoltas em chamas e toda sua aparência mudou para a de uma fênix. Ela também atravessou o oceano andando, o que levaria um mês, mas em um mês ele nem conseguia acreditar. O jovem estava um pouco confuso porque não entendia o quão longe essa habilidade funcionava. A garota, que o olhava, não entendia porque nosso herói se sentia envergonhado e decidiu que sua reação era completamente normal ao cumprimentar seu dono. Por alguma razão, parecia ela que ele ficaria um pouco mais surpreso, mas nosso herói apenas pensou consigo mesmo que a mesma coisa aconteceu ontem e se aproximou do jovem. Ele notou que parecia que nosso herói havia dormido antes e ainda estava dormindo, se perguntando se havia resolvido seu problema atual. Nosso herói tentou se esconder sob o cobertor e ficou um pouco envergonhado na frente da garota, mas então, de repente, a garota ouviu alguém chamando-a como seu irmão, e a fênix ficou surpresa ao ouvir isso. Loa saiu debaixo do cobertor e esfregou seus olhos sonolento. Ele não entendia com quem estava falando desde manhã. Nosso herói também viu a garota e fênix, surpreso, sem saber o que responder. Fênix pensou que ontem havia sido muito divertido, mas nosso herói explicou que tudo estava errado. O jovem imediatamente virou para Loa, que deveria estar dormindo em outro quarto. Ele não entendia completamente porque estava em sua cama. Então, uma pena caiu sobre seu corpo, e ele olhou para Fênix, percebendo que essa irmã era um pássaro. Ao ouvir que foi chamada de pássaro, sentiu-se um pouco envergonhada e surpresa com isso. A garota percebeu que havia um dragão na sua frente. Nosso herói viu ambos, sem entender o que estava acontecendo com eles, e talvez isso pertencesse a eles como conhecido, mas naquele momento ela viu uma confrontação entre o dragão e o pássaro, que não estavam felizes um com o outro. A aparência de nosso herói não entendia por que começaram a lutar entre si. Ela realmente esperava que explicassem tudo para ela. O dragão explicou que dragões e fênix eram realmente amigos, e Fênix confirmou suas palavras. Eles lutaram pela dominação no céu por 1000 anos. Vendo que estavam prontos para lutar, nosso herói pediu a ambos que parassem, mas já era tarde demais, e uma explosão foi ouvida em sua casa. Eles estavam prontos para lutar imediatamente. Foi nesse momento que nosso herói entendeu que tudo estava muito ruim. Naquele momento, quando ele estava à beira de perder sua casa novamente, decidiu que as garotas o ajudariam a consertar tudo ali. Ele suspirou pesadamente e olhou para a fênix e o dragão explodindo dentro da casa, criando um buraco gigante na parede. O mago teve que tomar uma ação de emergência.